Estamos de volta aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conversando com o presidente do tribunal, o desembargador José Renato Nalini, falando sobre justiça. E o senhor terminou falando sobre democracia, né? Democracia participativa, que foi um desejo do legislador constituinte, o sonho do legislador constituinte. Quando a gente vê a Constituição Federal com tantas benesses, né, e com tantos princípios significativos, o polo nuclear, a dignidade da pessoa humana, uma Constituição que fala de uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, redução da desigualdade, que todos são iguais e assim por diante. Mas há uma crítica muito grande da prática dessa Constituição. Quando a gente fala de justiça, por exemplo, é comum as pessoas falarem assim: rico tem bom advogado e tem uma facilidade maior de ganhar a causa, pobre não, pobre tem uma dificuldade maior. Isso é um mito? Melhorou com a Defensoria Pública? Isso vem melhorando? O que o senhor acha? Eu acho que melhorou bastante, porque a Defensoria, ela luta de uma forma muito eficiente para defender todas as causas que ela patrocina. Isso já acontecia com os procuradores que trabalhavam no contencioso, né? Nós, no Tribunal de Alçada, que eu também integrei, nós comentávamos entre nós juízes: se eu vier a ser defendido um dia, se tiver necessidade, eu prefiro um procurador, porque eles realmente vão esmiuçar todas as possibilidades que o processo oferece para uma defesa bem efetiva, não é? Agora, algo que nós não podemos evitar de comentar e de constatar, Gabriel, é que o capital tem condições, sim, de recrutar os melhores talentos. Eu verifiquei isso, por exemplo, na Câmara reservada ao meio ambiente. Então, você tem, de um lado, quase sempre um promotor indefeso ali numa cidade que quer removê-lo compulsoriamente, porque ele está defendendo um bem difuso. Um rio, né? Ele está defendendo um bem difuso que está consagrado na Constituição, mas que ainda não mereceu um amor incondicional da comunidade, não é? Numa nação realmente civilizada, a população é que deveria tomar conta desse patrimônio que ninguém construiu e nós estamos destruindo celeremente. Só para explicar para quem está lá, o que é um bem difuso? Bem difuso é um bem que não tem um titular, assim, não é meu, não é teu, mas é nosso. E é de todas as pessoas. A água, o oxigênio, a floresta, não é? Então, nós não vivemos sem isso. Então, o que nós verificamos na Câmara Ambiental? Normalmente, os infratores, que são o Estado, né, o governo, as grandes empresas, mesmo aquelas empresas que dizem que são amigas da natureza, elas, na prática, poluem, são poluidoras, são infratoras. E o que nós verificamos? Que elas contratam os melhores profissionais. Então, fica desigual a luta, né, entre um promotor jovem, idealista, ali no interior, lutando contra todos, e, de outro lado, uma equipe coesa, de grandes talentos. Porque tem muito dinheiro por trás. Sim. Né? Então, nesse ponto, a população às vezes tem razão de falar: o capital, ele pode recrutar os melhores valores, e isso desequilibra. Por isso que nós precisamos de um juiz sensível, não é? De um julgador humano que enxergue além da forma, além da letra da lei, para verificar onde está a justiça, porque julgar de acordo com a lei é fácil, mas nem sempre o excesso de formalismo leva à melhor justiça, né? O senhor entrou no tema do meio ambiente. Eu acho interessante essa reflexão também. A sua vida toda o senhor vem defendendo o meio ambiente, plantio de árvores, água e assim por diante. Mas tem uma coisa que me preocupa muito com a população, com a educação da população, é que às vezes as pessoas, elas só acordam para um problema quando ele está acontecendo ali, né? Sim. Então, nós vivemos no planeta água, no país que tem uma reserva impressionante de água, aí, até por questões governamentais ou da população, olha que bonito o toque do relógio aqui. Esse é o relógio que deveria marcar só as horas felizes. Essa é uma hora feliz. Essa é uma hora feliz.
mas ele marca também outras horas, infelizmente. Mas me preocupa muito assim, porque a população, quando você fala, né, vamos usar corretamente a água, as pessoas não ligam, tá lá escovando os dentes com a torneira ligada, tá ali lavando a calçada e conversando, né? A pessoa vai conversando com aqueles O nosso amigo e confrade da Academia Paulista de Letras, o Inácio de Loyola Brandão, escreveu na sexta-feira passada no Estadão uma crônica muito interessante e que é real. Ele abordando aquelas donas das vassouras hidráulicas, né? As nossas amigas que ficam ali com a mangueira, levando até a última folhinha, até a boca de lobo, né? E que responderam mal a ele. Ele falou, você sabe que nós estamos com crise de água? Ela falou, eu estou pagando, o meu patrão é rico, ele paga, estou pagando. Então, nós temos uma certa inconsciência, né, coletiva e vamos pagar um preço muito alto. Os otimistas dizem que nós, quando estivermos assim, premidos numa situação realmente calamitosa, nós vamos nos conscientizar. Olha as horas felizes. As horas felizes, né? Ele lembra que o tempus fugit, né? Então, e é bom a gente usar o tempo para fazer coisas boas. Para usar, porque nós não vamos ter todo o tempo que nós pensamos que teremos ou merecemos. Mas há uma inconsciência mesmo. E assim em outras coisas. No Brasil, em relação à justiça, Gabriel, é interessante que você que é um homem do mundo, né, que passa grande parte do seu tempo na Europa e em países realmente dando palestra, trabalhando. Sim, mas é muito... E aliás, aprendendo muito, né? É muito mais fácil você se locomover ali, né, no Sena, ali do que na Ile de la Cité, em Paris, do que você percorrer alguns lugares aqui que, infelizmente, poderiam ser, né, mais tranquilos e não são. Mas você sabe que no mundo chamado civilizado, no primeiro mundo, uma pessoa que tem um problema e que tem de recorrer à justiça, fala para o seu infrator, para o seu ofensor, eu te vejo no tribunal, eu vou te ver diante de um juiz. E aqui no Brasil, é o ofensor que fala para você, vá para a justiça. Você já notou que isso é alguma coisa preocupante, pode parecer trivial, mas nós temos a impressão de que a lentidão, de que o uso do talento a serviço do mal vai fazer prevalecer a injustiça. Isso é muito ruim. Nós precisamos recuperar a imagem, né? Justiça é serviço público que está à disposição do povo. O povo paga a justiça. O nosso patrão é o povo. O povo precisa ter uma boa justiça. Mas para isso é necessário que a sociedade toda se interesse pela justiça. O judiciário não é dos juízes, não é dos promotores, não é dos advogados, não é dos delegados, não é da polícia. O judiciário é da população. Né? Se a população não prestar atenção na justiça, não cobrar, não exigir, não fizer com que o parlamento faça a verdadeira reforma estrutural da justiça brasileira, nós vamos continuar com descompassos, né? E isso é ruim, não só para a população, como para implementar a democracia. Aliás, a sua reflexão sobre justiça, quando Aristóteles, né, fala sobre a justiça, ele fala da justiça como mais bela do que a estrela vespertina, porque ela pacifica. É interessante que a sensação de injustiça nos traz infelicidade. É claro que na vida, muitas vezes, a gente vai ouvir não. Então, sei lá, um aluno vai fazer uma prova e fechou a porta, ali é um concurso, fechou a porta do concurso. Aí ele não entra, ele fica chateado. Agora, aí chega alguém que é amigo do homem que toma conta da sala e entra depois dele. Aí ele fica enlouquecido. Sim. Aí é a sensação da injustiça, né? Sim. O Carnelucci, numa obra As Misérias do Processo Penal, ele fala que a injustiça, mesmo em doses homeopáticas, é veneno mortal. A injustiça mata, ainda que a conta-gotas. E nós sabemos disso. E essa preocupação, tanto a sociedade tem que ter, quanto o Poder Judiciário tem que ter.
de não ser injusto, né? de conseguir, até refletindo o poder que tem. Eu tento trabalhar muito isso com os meus alunos de doutorado, alguns juízes, promotores, né? Da beleza que é o poder. O poder ele pode ser uma coisa muito ruim quando você utiliza o poder de uma forma mesquinha. E ele pode ser uma coisa muito boa quando você tem a consciência. Olha, exercendo o meu poder, eu pacifiquei uma situação, eu corrigi uma injustiça, eu ajudei alguém que não teria possibilidade de ter um tratamento de saúde e terá por causa da minha decisão. O Calamandrei, naquela obra clássica, no Elogio aos Juízes, né, ele fala que o segredo seria o juiz, até o último dia da sua atividade, ele examinar cada processo com a mesma emoção do sacerdote ao celebrar a primeira missa, não é? E isso é alguma coisa que nós lutamos muito, aqueles que se preocupam com a formação do magistrado, com o recrutamento do magistrado, não é? Com aquele problema que seria o magistrado, depois de ser aprovado num concurso, que é uma prova de obstáculos terrível, cada vez mais competitiva. No último concurso, no 183, que eu presidi, nós tivemos 18 mil candidatos para recrutar 100 magistrados. E 18 mil candidatos para 100 vagas. 18 mil candidatos, né? Havia mais do que isso, mas o funil vai se tornando cada vez mais apertado, né? Os 184 horas em curso, só 157 passaram para as outras fases. Quer dizer que depois do exame oral nós não vamos ter 157, porque é impossível que todos sejam aprovados. Mas o nosso empenho é fazer com que esse juiz, depois dessa longa batalha, ele não se considere imune, incólume e não precisa fazer mais nada porque agora ele é o produtor da jurisprudência. Não. Ele tem um compromisso muito maior agora, que é se conservar íntegro, idealista, puro, não é? Sem se contaminar com aquilo de ruim, que é a matéria-prima com que ele trabalha, Gabriel. Sem perder o seu sonho, né? Sem Sua aspiração. sonhos, por que um dia ele quis ser juiz? Sem se tornar burocrata, não é? Sem fazer aquilo automaticamente, desanimado, sabendo que o restante dos seus anos será enfrentar a miséria humana, né? Que é o que está em cada processo. No nosso último bloco, na volta, a gente vai conversar, aproveitando o relógio aqui que tocou, conversar um pouco sobre um dos livros do professor, do desembargador Zé Renato Nalini, que é sobre a morte, sobre o tempo. Cecília, vamos terminar esse bloco? Vamos. Se ouviam passarinhos insistentes de saudade, pequenos selvagens pintando toda a paisagem da sala, de verde e de azul, de preto e as notas vermelhas pingando sobre o tapete. Vai voar, vai voar, vai ver, vence e nem pensa em voltar. Vai voar, vai voar, vai ver, vence e nem pensa em voltar. Se ouviam passarinhos insistentes de saudade, pequenos selvagens